Vamos supor agora que nós tenhamos uma partícula, de novo positiva, que se move para a direita e ela esteja numa região em que atua um campo magnético uniforme, vamos supor, para fora do quadro. Se você usar a regra da mão direita, você vai perceber que nessa partícula atua uma força magnética que vai estar aqui para cima. E nós já vimos que uma das características dessa força magnética é que ela é perpendicular à velocidade e ao campo magnético. Bom, se a força é perpendicular à velocidade, significa que ela vai atuar como uma força que nós chamamos de força centrípeta. E essa força centrípeta vai fazer com que o movimento desse corpo seja um movimento circular uniforme, ou MCU. Sabendo isso, nós podemos calcular quais são as características desse movimento. A força centrípeta vai ser igual à força magnética. Nós sabemos que a força centrípeta é mv² sobre r, e a força magnética é QVB seno de θ. Como o B e o V são perpendiculares entre si, o seno de θ é igual a 1. Podemos simplificar aqui a velocidade, e se nós isolarmos o raio, nós podemos escrever que R é igual a mv sobre QB. Isso define uma das características do nosso movimento circular, que é o tamanho da sua trajetória. Legal? Agora nós podemos usar a relação V igual a ômega-R, e sabendo que o ômega é 2π sobre o período, sendo R mv sobre QB, só substituir a equação do R que está aqui por esse R que está aqui embaixo. Podemos simplificar de novo o valor da velocidade, e se nós passarmos esse período para o outro lado, nós podemos escrever uma expressão que calcula o período. Vai ficar 2πm sobre QB. Legal? Duas observações importantes. Se nós lançarmos duas partículas iguais, mesma massa e mesma carga, nesse campo magnético, mas com velocidades diferentes, elas vão descrever os raios de trajetórias diferentes. A partícula que for mais rápida vai ter o maior raio. No entanto, elas vão completar o período, uma volta, no mesmo intervalo de tempo. E esse movimento, representando aqui, é um movimento circular, onde nós temos o raio da nossa trajetória. Esse movimento, chamado de movimento ciclotron, é o movimento que é usado como base para os aceleradores de partículas. As partículas são aceleradas através de um campo elétrico, uma diferença de potencial, elas ganham velocidade e entram numa região que tem um campo magnético. Elas vão descrever uma trajetória que é uma circunferência. Agora, o que acontece se essa velocidade não for perpendicular ao campo magnético? Vamos considerar a seguinte situação. Imagina que você tenha esse plano aqui. Pode ser um plano que está para dentro da sua tela, por exemplo. Nós temos um campo magnético aqui que atua para baixo. E nós lançamos uma partícula com velocidade na horizontal e na vertical. Ela não tem componente para dentro nem para fora da sua tela, nem para fora do papel. Vamos dizer que essa velocidade, faz um ângulo θ com a linha do campo magnético. Nós vamos ter uma projeção da velocidade, que nós vamos chamar de Vx, que vai ser perpendicular ao campo magnético. Então, esse Vx vai sofrer ação de uma força magnética. Agora, a componente Vy, ela não sofre ação de força magnética, porque o vetor Vy ele é paralelo ao vetor B. Isso significa que essa componente daqui não sofre ação de nenhuma força. Então, a partícula vai andar para cima com um movimento retilíneo uniforme, como no caso, um movimento uniforme. Agora, esse Vx que vai sofrer a ação da força magnética vai fazer com que o corpo descreva um movimento circular ao redor em torno desse plano. A combinação desse movimento circular em torno desse plano com o movimento uniforme para cima é o que vai nos fornecer o movimento helicoidal da partícula, que vamos tentar representar aqui. Ela continua descrevendo o movimento circular uniforme, só que apenas com a componente Vx sendo a responsável por esse movimento circular, e ela vai ter a componente Vy, que vai fazer com que esse cara suba em movimento uniforme. As equações elas vão
acabar sendo as mesmas equações do movimento. Então a força magnética agora ela é QVB, só que percebam que é o Vx que nós estamos trabalhando, e esse Vx ele é a projeção com seno de θ, porque é a projeção que está separada da velocidade. Então nós podemos reescrever essa expressão como QVB seno de θ. E como essa força aqui atua como a força centrípeta, nós podemos escrever que o raio da trajetória é mvx sobre qb. Isso é mv seno θ sobre qb. E lembra que o período não depende da velocidade da partícula? Então, independente da gente ter um lançamento perpendicular ou um lançamento inclinado, o período continua sendo 2πm sobre qb. E agora nós podemos introduzir uma nova variável nesse problema, que como o movimento é helicoidal, nós temos essa distânciazinha aqui como uma nova característica do movimento. Vamos chamar essa grandeza de P. Ela vai ser o passo. E perceba que esse passo, ele representa o quanto que a partícula subiu quando esse cara fez uma volta completa. Isso significa que esse passo, ele é feito com a velocidade Vy, quando a partícula faz uma volta, ou seja, quando ela completa um período. Nós sabemos que o Vy é a projeção da velocidade com o ângulo θ, ou seja, é V cosseno de θ. E nós temos que o período é 2πm sobre qb. Se nós substituirmos todas essas equações, nós vamos ficar com 2πm V cosseno θ sobre qb. Esse é o valor do passo do nosso movimento helicoidal. Esse movimento é muito importante para que a gente possa entender a formação das auroras, né? Seja a aurora boreal no hemisfério norte, seja a aurora austral no hemisfério sul. O nosso Sol ele emite várias partículas carregadas, nós chamamos isso de ventos solares, e quando esses ventos solares colidem com o campo magnético natural produzido pela Terra, elas sofrem desvios na sua trajetória, porque são partículas carregadas interagindo com o campo magnético. E esses desvios, de alguma maneira, que a gente vai explicar isso em física quântica, elas emitem radiação, fazendo aquela figura que vocês já devem ter visto alguma vez na internet,